Esses 3 documentos aqui retratados foram, as 2 primeiras vias foram apreendidas na Bancop, na sede da cooperativa, e a terceira via na própria casa de Lula e Marisa Letícia. O que são esses documentos? Eles são justamente o canhoto em que se assina a proposta de adesão à unidade 141 do condomínio, do edifício Návia, do condomínio Mar Cantábrico. E, como os senhores podem notar, no ponto em que se indica a unidade do apartamento, consta uma rasura. Essa rasura, ela não chama atenção no primeiro momento, mas ela passa a causar dúvida. Esse documento foi submetido à análise pericial junto à Polícia Federal e se verificou que o número que estava sobreposto, ou seja, o número originário daquele documento, na verdade não era 141, mas sim 174. Mas espera aí, se a intenção lá no início era adquirir 141, por que se colocou antes 174? Qual seria? Será que já desde aquele momento o ex-presidente e a sua esposa não gostariam de ter aquele apartamento? É interessante notar que nesse laudo, os peritos também constataram que a redação, a letra de quem preencheu 141 sobre 174 era a mesma. E também que não há evidências de que a tinta da caneta fosse diferente. Então, tudo isso indica que tenha sido preenchido na mesma ocasião. Isso por si só não levaria a uma conclusão peremptória, mas isso se torna ainda mais suspeito e indica a real intenção da aquisição com outro documento que foi encontrado ao longo da operação, que é essas 2 tabelas. Essas 2 tabelas foram apreendidas no curso da operação, na fase em que se cumpriam buscas na cooperativa Bancop, e elas trazem um status de todos os apartamentos daquele empreendimento no mês de dezembro de 2008, ou seja, no momento em que o apartamento ainda estava sob a tutela, sob a responsabilidade da Bancop. Os senhores podem ver que nesses apartamentos há diversos nomes, ou seja, os proprietários daqueles apartamentos, e em outros existe a informação estoque. A única informação, ou seja, os apartamentos vendidos constavam o nome dos proprietários, e nos demais constava como se tivesse apto para venda. O único apartamento que foge a essas observações é o apartamento 174, que os senhores vão notar, a informação está peremptória, vaga reservada. Vaga reservada porque aquele apartamento não tinha sido oferecido para venda para o público, porque estava reservado para Lula e Marisa Letícia. Isso por si só já nos mostra que havia uma reserva desse apartamento nesse momento, o que veio a se concretizar numa próxima etapa, que é o momento em que o apartamento 141, que vinha tendo suas parcelas pagas por Lula e Marisa Letícia, recebe um upgrade e se torna a cobertura, se torna o triplex 174. Então, Bancop, a cooperativa vinha passando por uma crise financeira, e aí, por volta de outubro do ano de 2009, o empreendimento foi transferido da Bancop para o Grupo OAS, mais especificamente para a OAS Empreendimentos. E foi nesse momento em que ocorreram diversas mudanças. O condomínio que se chamava Mar Cantábrico virou Condomínio Solares. A torre que se chamava Edifício Naves virou Salinas. A cobertura 174 vira cobertura 164. O apartamento 141 vira apartamento 131. Mas qual foi a maior mudança? A maior mudança ocorreu no tocante ao apartamento 131 e a cobertura 174. Lula e Marisa Letícia, que vinham pagando as parcelas do apartamento 141, mais simples, em dia, e isso pôde ser constatado a partir da análise das informações bancárias e fiscais do casal, que foram afastadas por ordem judicial no âmbito da Operação Lava Jato, eles simplesmente pararam de efetuar pagamentos quando a OAS assumiu o empreendimento. Quando a OAS ficou responsável por finalizar o condomínio Solares, Lula e Marisa Letícia deixam de pagar as parcelas do apartamento 131, o antigo 141, e algo a mais acontece. Foi nesse momento em que, mediante ajustes com Léo Pinheiro e demais executivos da empresa OAS, eles recebem a cobertura em pagamento de propinas, de forma
oculta ou dissimulada. Essa cobertura, ela tem um valor de cerca de 1,5 milhões de reais, e o valor que eles tinham pago, à época, atualizados ao longo de 2005 até 2009, tinha sido de cerca de 340 mil, ou seja, eles receberam nesse momento vantagens indevidas na ordem de 1 milhão e 100 mil reais. É interessante notar que já em 2010, ou seja, 6 anos antes da Operação Lava Jato, foi publicado pelo jornal O Globo uma reportagem que já identificava o casal Lula e Marisa Letícia como proprietários ou futuros proprietários de uma cobertura triplex no referido condomínio, em um momento, portanto, em que não se falava das investigações da Lava Jato em curso. Mais interessante ainda é verificar em tabelas de vendas de fevereiro de 2012, conforme os senhores podem observar no canto direito superior, que na torre, pode passar mais um, que o empreendimento na Torre Salinas, ou seja, a torre onde Lula pretendia ser o proprietário, ou era o proprietário da cobertura, o apartamento 131, cujos pagamentos ele e Marisa Letícia efetuaram até a OAS se tornar proprietária, estava livre, como se não tivesse nenhum proprietário, justamente porque eles deram esse pagamento como parte do pagamento e o resto receberam em propinas na cobertura 164, que por sua vez constava como ocupada. Esse dado é muito relevante. Por quê? Porque a cobertura 164 nunca foi mostrada, nunca foi ofertada para venda. Já o apartamento 131, que era, teoricamente, conforme declarações de Marisa Letícia e Lula perante a Receita Federal, seria um apartamento deles, ele estava aqui justamente previsto como um apartamento livre. Aqui nos momentos subsequentes ocorreram novas cadeias de lavagem. E isso se segue justamente no momento em que o empreendimento Solares, antigo Mar Cantábrico, se torna o empreendimento concluído. Isso ocorre no ano de 2013. A partir desse momento, foram desencadeadas uma série de modificações para personalizar a cobertura em favor do casal. Essas movimentações, essa personalização que foi bastante custosa, foi toda ela custeada com dinheiro sujo obtido pela OAS no esquema criminoso revelado no primeiro momento dessa exposição. E será detalhado agora pelo colega Júlio. Boa tarde a todos. Bom, então, como o colega Robertson acabou de explicar, depois de reservado o apartamento e destinado já a Lula e a Marisa Letícia, o empreendimento foi concluído em agosto de 2013. Logo em seguida, Léo Pinheiro e os outros executivos da OAS, como Fábio Ionamini e Roberto Moreira, já começaram a executar atos de personalização desse apartamento no interesse de Lula e de Marisa Letícia. Logo em fevereiro de 2014, Léo Pinheiro, acompanhando Lula e Marisa, se dirigiu até o apartamento no Guarujá e percorreram toda a unidade. Nesse momento, Léo Pinheiro teve a convicção de que este apartamento deveria ser personalizado para Lula e para Marisa e determinou que seus executivos dessem início a um projeto executivo de reforma. Bom, essa visita foi registrada por meio dessas fotos que hoje já são públicas e nós podemos ver não só Léo Pinheiro aqui, mas também Lula e um dos executivos da OAS. Bom, em março, então, teve início esse projeto executivo de reforma e de personalização da cobertura no Guarujá. O contrato de reforma foi firmado entre a OAS Empreendimentos e a Talento Construtora. Essa reforma aconteceu pelo menos de julho de 2014 até novembro de 2014. Essas informações são comprovadas por meio de notas fiscais fornecidas pelas empresas, assim como pelos depoimentos prestados pelos funcionários de ambas as empresas, tanto da OAS Empreendimentos quanto da Talento Construtora. O valor total dessa reforma, à época, totalizava cerca de R$ 770 mil.
valor este que atualizado hoje supera R$920 mil. Essa reforma tinha todos os tons de personalização. A cozinha, o quarto, a sauna, a piscina, todos esses ambientes foram modificados com escolha da marca do material utilizado em uma conduta totalmente atípica para uma empreiteira, para uma construtora que planeja vender este apartamento e não reformá-lo antes de encontrar alguém que vá comprar. Em seguida, em agosto de 2014, uma nova visita foi feita por Marisa e um dos filhos do ex-presidente. Nessa nova visita, Marisa também, de novo, se fez acompanhar por Léo Pinheiro e também por outros executivos da OAS, como Roberto Moreira e Paulo Gordilho. Nessa visita, as obras já estavam em curso e Marisa, Léo Pinheiro e Fábio percorreram toda a unidade, verificando o andamento das obras. Novamente, essas informações também são comprovadas por testemunhos prestados por pessoas da OAS, funcionários da OAS Empreendimentos e também por funcionários da Talento Construtora, responsável por realizar essa reforma. No avançar dessas reformas, foi necessário também realizar a decoração do apartamento. Novamente, com toques de personalização, foi elaborado um projeto para tornar o apartamento adequado às necessidades do ex-presidente e de sua família. Em setembro de 2014, após a visita de Marisa e seu filho à unidade, Roberto Moreira, executivo da OAS, determinou que fosse realizada a decoração do apartamento utilizando armários e eletrodomésticos. Esses armários foram adquiridos junto à empresa Kitchens no período de setembro a novembro de 2014. E os eletrodomésticos foram adquiridos junto à empresa Fast Shop. Essas empresas, por meio de notas fiscais, confirmaram o pagamento desses valores pela OAS Empreendimentos para que todos esses materiais, armários e eletrodomésticos, fossem entregues e montados na unidade 164 do Guarujá. Esses valores, à época, totalizavam R$327 mil, valor este que, atualizado, totaliza R$350 mil, mais de R$350 mil. Bom, importante destacar que, de fato, a OAS Empreendimentos realizou essa personalização envolvendo a reforma e a decoração no interesse de Lula e de sua família. Numa das mensagens extraídas de aparelho celular de Léo Pinheiro, a Polícia Federal identificou duas mensagens bastante significativas para esse contexto. Em conversa entre Léo Pinheiro e Paulo Gordilho, nós vemos a confirmação de Léo Pinheiro para que fossem alocados como custos da OAS as reformas realizadas tanto no sítio em Atibaia, quanto aquelas reformas realizadas no triplex no Guarujá. Mais do que isso, Léo Pinheiro indica a Paulo Gordilho, ou melhor dizendo, Paulo Gordilho indica a Léo Pinheiro que a aprovação do projeto da cozinha no sítio passaria por Fernando Bittar. No trecho aqui destacado, Paulo Gordilho diz: Dr. Léo, Fernando Bittar aprovou junto à dama os projetos tanto do Guarujá quanto do sítio. Só a cozinha Kitchens completa pediram 149 mil. Empresa Kitchens, a mesma que realizou a montagem dos armários no apartamento no Guarujá. Bom, outro dado relevante nesse contexto, que durante a deflagração da 24ª fase da Operação Lava Jato, foram encontradas caixas do acervo presidencial, do acervo do ex-presidente, melhor dizendo, em que constava a inscrição Palácio do Alvorada, Praia, caixa com indicação de sítio. Novamente, em consonância com aqueles centros de custos apontados por Léo Pinheiro, a indicação de praia e de sítio vinculados ao material pertencente ao ex-presidente. Essas três fases, então, a aquisição do apartamento, a personalização pela reforma e a decoração, são todas vantagens, recursos pecuniários que foram destinados e entregues ao ex-presidente e sua família.
Interessante notar que no depoimento que ele prestou no dia 4 de março, durante a 24ª fase da Operação Lava Jato, ele assim se referiu ao apartamento. Abre aspas. Quando eu fui a primeira vez, eu disse ao Léo Pinheiro, que o prédio era inadequado, porque além de ser pequeno, um triplex de 215 metros é um triplex Minha Casa Minha Vida. Era pequeno. No entanto, nesse apartamento estiveram envolvidos recursos na aquisição de mais de R$1.100.000, para a reforma mais de R$920.000, na decoração mais de R$350.000. Esses valores somam mais de R$2.400.000. E é necessário observar que somente a reforma e a decoração praticamente dobraram o valor do apartamento. Todas essas reformas, toda essa personalização feita no interesse de Lula e de sua família. Esclarecido esse conjunto de atos de lavagem, de ocultação do recebimento das vantagens em relação ao triplex, vamos passar agora para o outro ponto de atos de lavagem no interesse do ex-presidente. No fim de seu mandato, no final de 2010, Lula precisava dar um destino para seus bens pessoais. Assim, seus vestuários foram direcionados para São Bernardo do Campo, seus vinhos que compunham a adega foram direcionados para o sítio em Atibaia, em São Paulo, o acervo audiovisual foi direcionado para o armazém da Graneiro, em São Paulo, e seus bens pessoais foram direcionados a 2 destinos. O primeiro destino foi o próprio sítio em Atibaia, e o segundo destino foi um armazém da empresa Graneiro. Todas essas informações sobre a composição dos bens e o seu destino foi comprovada pelas empresas que realizaram esses transportes e enviaram não só o conhecimento de transporte, mas os contratos e notas fiscais que firmaram para realizar estes transportes. No ponto da denúncia, nos interessa essa parte do acervo pessoal do ex-presidente que ficou armazenado no depósito da Graneiro. Pois bem, no dia 22/12/2010, portanto, poucos dias antes do mandato presidencial de Lula se encerrar, Paulo Okamoto solicitou e recebeu um orçamento da empresa Graneiro para que fosse feito a armazenagem desses bens. No dia 27 de dezembro de 2010, Paulo Okamoto confirma e aceita esse orçamento. E apenas 4 dias depois, ou seja, 1º de janeiro de 2011, a construtora OAS firma um contrato de armazenagem com a Graneiro, com base naquele orçamento, no valor mensal de R$ 21.536,84. No entanto, um detalhe chama bastante atenção. Esse contrato, que era para armazenagem de bens pessoais do ex-presidente, não foi firmado com esse objeto. Pelo contrário, buscou-se ocultar os bens e ocultar que era a OAS que pagava esses bens no interesse do ex-presidente. Conforme podemos ver na imagem a seguir, que é o contrato de armazenagem, o objeto diz que foram armazenados materiais de escritório pertencentes à construtora OAS. É um contrato ideologicamente falso, utilizado para armazenar bens pessoais do ex-presidente, com custo arcado pela construtora OAS. Bom, dando seguimento, firmado esse contrato, ele perdurou durante 5 anos. Ou seja, mesmo depois de deflagrada a Operação Lava Jato, ainda no início de 2014, com a prisão dos empreiteiros, com a prisão de Léo Pinheiro, com denúncias contra Léo Pinheiro, executivo da OAS, esse contrato se manteve. Somente em dezembro de 2015, Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, autorizou a retirada dos bens do armazém da Graneiro. Assim, poucos dias depois, em janeiro de 2016, a construtora OAS rescindiu aquele contrato firmado com a Graneiro. Em seguida, Paulo Okamoto autorizou a retirada, a remoção desses bens, que eram bens do acervo pessoal do ex-presidente, para um depósito
do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Interessante notar que nesse depósito é que foram encontradas aquelas caixas que há pouco mencionei, em que estavam escritas sítio e praia, e que se referiam aos bens pessoais do ex-presidente. Bom, como eu disse, essa armazenagem perdurou por mais de 5 anos, cerca de 61 meses, e ao longo desses 61 meses foram pagos R$ 21.536, que somados totalizam R$ 1.313.747. Este é o valor de mais uma das vantagens indevidas recebidas pelo ex-presidente, pagas pela construtora OAS. Bom, com isso, nós fechamos a apresentação no que tange aos atos de lavagem, as vantagens indevidas recebidas pelo ex-presidente, tanto relacionadas com o triplex no Guarujá, quanto aquelas relacionadas à armazenagem de bens pessoais no depósito da Graneiro. Agora, antes de encerrar, vou passar a palavra para o delegado Igor, para que ele possa fazer esclarecimentos adicionais. Boa tarde a todos. Eu queria destacar um ponto específico. Nós estamos falando de investigações que foram concluídas nos últimos 3 meses, pouco mais de 3 meses, desde que a decisão final do Supremo permitiu o retorno para a primeira instância. Isso só demonstra a eficiência de uma investigação, por mais complexa que seja feita, que ela seja realizada em primeira instância, e aí eu não me restringo somente ao caso de Curitiba, onde o modelo de força-tarefa é um modelo de sucesso, mas também me refiro a Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Pernambuco, apenas para dizer alguns deles. E é um exemplo de sucesso porque é um caso complexo, feito num prazo bem reduzido e ainda num contexto de muitas outras operações. Vamos aguardar, temos muitas coisas ainda pela frente e em breve mais notícias aí com relação a essas investigações. Obrigado. Gostaríamos que também o colega da Receita Federal, Roberto Leonel, fizesse suas considerações. Bem, como o delegado Igor comentou, a exposição já foi bastante exaustiva, bastante didática, né? Parabéns aí à apresentação. Queria só acrescentar rapidamente, no trabalho da Receita Federal, nesse caso, como em outros casos, é um trabalho que a gente desenvolve mais fortemente na parte de combate a enriquecimento ilícito, combate à corrupção. Né? Ninguém gosta de pagar imposto. Né? Mais grave ainda é quando aquele imposto não reverte para a sociedade como um benefício na área de segurança, na área de educação, na área de saúde, e reverte, ao contrário, em benefício de alguns poucos agentes públicos, agentes políticos, empreiteiras cartelizadas, operadores que intermediaram valores, como foi apresentado hoje, e esses poucos, né, tudo recebem vantagens dissimuladas, e essas vantagens em detrimento da maioria da sociedade, do povo, né, como falou anteontem a ministra Carmen Lúcia na sua posse no STF. Né. Essa questão do combate à corrupção é importante que todos os órgãos se unam, e é isso que a nossa coordenação de pesquisa e investigação da Receita Federal e também a área de fiscalização da Receita Federal tem, nos últimos anos, tentado reforçar o trabalho conjunto com o Ministério Público e Polícia para o combate efetivo a enriquecimento ilícito, a desvio de recursos públicos, e que, logicamente, decorrerão atos ou atuações fiscais em decorrência, né, do enriquecimento e da sonegação de impostos, de recursos que ocorrem durante todo esse trajeto aí de pagamentos de vantagens de vidas, de simulações, etc. Então, agradeço aí a palavra e
Passo a palavra ao doutor Deltan. Obrigado, Roberto. Eu gostaria de ouvir do colega Robertson agora alguns comentários sobre o trabalho integrado entre Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal, nesse caso em específico. Aproveitando o gancho, eu acredito que é importante aqui ressaltar, como já o fez o Igor, que esse modelo de atuação de proximidade, em que Ministério Público, Polícia, Receita trabalham diariamente, lado a lado, ele é a melhor forma de enfrentar esse macroesquema criminoso organizado. Poderia aqui elencar centenas ou milhares de exemplos onde isso aconteceu, mas nesse caso específico aqui, que me vem à mente, por exemplo, desde o seu momento inicial em que as investigações envolveram trabalho de campo de procuradores regionais da República, pessoas que foram até o local onde esses fatos estavam acontecendo, em São Paulo, em todos os locais onde que se podia ouvir as testemunhas, com contato direto, levantar novas testemunhas. A Receita esteve presente, a Receita, juntamente com a Polícia Federal, também se viu numa tarefa hercúlea por ocasião da deflagração da operação ostensiva, de organizar e viabilizar que dezenas de mandados de busca e apreensão fossem cumpridos, sem prejuízo, sem divulgação antecipada de informações. Teve que viabilizar uma logística adequada para que a oitiva não oferecesse risco às próprias pessoas investigadas ou a outras pessoas que ali estavam convivendo. Também devemos ressaltar que, para que uma investigação como essa possa ser feita, para que se possa resgatar os fatos, extratos dos fatos, flashes dos fatos e reconstruir operações de lavagem complexas como essas, são necessárias análises de materiais de centenas de gigabytes. Então, a logística toda, os peritos, os delegados, tanto no Ministério Público, analistas e tantos outros trabalhando nessa operação para que essa realidade pudesse ser reconstruída. Também gostaria de ressaltar, embora aqui não estejam presentes, toda a equipe do Ministério Público Federal, de analistas, assessores, estagiários que participaram de maior ou menor grau para que esse trabalho pudesse acontecer e se dedicaram com força e afinco para que nós pudéssemos revelar esses fatos e consolidar mais uma acusação criminal no âmbito da Operação Lava Jato. A partir de agora, os representantes do Ministério Público Federal, Receita Federal e Polícia Federal estão à disposição dos jornalistas para perguntas. Pedimos aos interessados que solicitem o microfone à equipe de assessoria de comunicação. É indispensável que se identifiquem com o nome e o veículo antes de realizar a pergunta. Lembramos que não haverá entrevista após a coletiva. Olá, boa tarde. Eu sou Isabela Camargo, repórter da Globo News. Nós estamos ao vivo. Eu gostaria de saber se o Ministério Público pediu a prisão do ex-presidente Lula, se sim ou não, qual o motivo. Obrigada. Isabela, obrigado por sua pergunta. Nós não nos manifestamos quanto a medidas cautelares. Medidas de urgência cautelares não são objeto de manifestação em nenhuma coletiva pelo Ministério Público Federal. Esse é um padrão que nós seguimos. Isabela, infelizmente, em relação a medidas cautelares, o Ministério Público Federal não se manifesta, não antecipa conclusões, não antecipa juízos ou avaliações. Boa tarde, Fábio Schaffner, do Jornal Zero Hora. Vocês não individualizaram as condutas. Eu queria saber se todos os 8 denunciados, a corrupção, lavagem de dinheiro, se a ex-primeira-dama Marisa Letícia, a corrupção, lavagem de dinheiro, Paulo Okamoto, os executivos da OAS. Será que vocês poderiam, por favor, projetar aquela tabela das pessoas e crimes de novo? Desculpa, como é o seu nome, colega? Para que o colega Fábio Schaffner possa observar, ali tua pergunta já vai ficar respondida pela própria tabela. Ali vai estar indicado que pessoa foi acusada de qual crime. Esse material vai ser disponibilizado também, tá, Fábio? A gente pode seguir para a próxima, aí se não satisfizer, se tiver alguma dúvida, a gente volta para a tua questão.
Dallagnol. Cláudio Dantas, do portal Antagonista. Não ficou muito claro na resposta que foi dada à colega, então eu retomo o assunto. O senhor, na sua apresentação, deixou muito claro que o Lula tentou obstruir a investigação, obstruir a Lava Jato em vários momentos. Isso representa um risco à investigação, à instrução do processo. Esse risco, então, cessou? Não há mais o risco dele atrapalhar a investigação? Não há o risco de prejudicar as investigações, a instrução do processo, e por isso não foi pedida a prisão dele agora? Cláudio Dantas, obrigado por isso aqui. Eu compreendo o interesse de vocês nessa questão, interesse evidente, mas, por padrão, o Ministério Público não se manifesta sobre o que vai fazer ou não vai fazer, e sim sobre o que fez. Esse assunto, especialmente medidas cautelares, é um assunto sobre o qual nós não nos manifestamos em qualquer coletiva, não sou honesto. Nós não nos manifestamos nesse assunto de cautelares. Eu peço desculpas, mas é nosso padrão, é um padrão de manifestação nosso. Boa tarde, Rafael Neves, do Metro Jornal. Eu tenho só uma pergunta a esclarecer, que como é que se determinou que especificamente a contrapartida que gerou a aquisição do triplex, a decoração e tudo mais, foi por conta daqueles contratos da Rinest e da Repar? É só por conta das mensagens do Léo Pinheiro se referindo ao centro de custos específico, ou tem mais alguma evidência que ligue esses benefícios ilícitos específicos a essas obras da Petrobras? Rafael Neves. Interessante pergunta, Rafael. Os crimes como o Deltan explicou em parte da sua exposição, os crimes de corrupção, de lavagem, de corrupção, de cartel, crimes tributários, crimes contra a ordem econômica e outros, eles são praticados foram praticados por essas empreiteiras, dentre as quais a OAS, e geraram a figura que convencionamos chamar aqui na denúncia de um caixa geral. Esse caixa geral é uma verdadeira poupança de recursos criminosos. Nela são aportados todos os valores ilícitos auferidos pela empreiteira, que por sua vez depois podem ter diferentes destinos. Um dos destinos, já fartamente comprovado no âmbito da Operação Lava Jato, foi redirecionar parte desses valores como pagamentos para autoridades públicas. No caso, já foram denunciados aqui Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Nestor Severo e tantos outros. Chama-se a casa, né? Uma outra parte desses recursos ia para os partidos, ou seja, ia para aqueles que sustentavam esses agentes públicos no poder. Então, temos diversos exemplos de agentes públicos recebendo esses recursos, muitos dos quais já denunciados no âmbito do Supremo Tribunal Federal pelo Procurador-Geral da República. E esse caixa geral também servia para finalidades diversas. Então, o dinheiro sujo que ali era aportado era direcionado para alguns benefícios esparsos. Podemos citar, dentre esses benefícios esparsos, que foram deduzidos do Caixa Geral de Propinas do Partido dos Trabalhadores, triplex e custear a manutenção da mudança. Agora, como podemos saber se esse recurso que foi aportado no Caixa Geral de Propinas da OAS no âmbito do Partido dos Trabalhadores foi aquele da Petrobras? A resposta é: a maior parte dos recursos ilícitos auferidos pela OAS e no governo federal decorreram de contratos por ela celebrados no âmbito da Petrobras. A construtora OAS firmou contratos no âmbito do governo federal de 2003 até hoje na ordem de 7 bilhões de reais. Desses 7 bilhões de reais, cerca de 68% dos valores foram, ou até mais, foram valores que foram oriundos de contratos que ela celebrou com a Petrobras. Contratos esses que geravam um montante de propinas que nos surpreendem. Temos aqui um estudo da Polícia Federal e outro estudo do Tribunal de Contas da União que estimaram que apenas nas diretorias de abastecimento e serviço da Petrobras, em decorrência do cartel e da corrupção, se gerou danos na ordem de 29 bilhões de reais no estudo do TCU e 42 bilhões de reais no estudo da Polícia Federal. Então, todo esse montante que foi para diversas empreiteiras, mas também a OAS, e foi parar no Caixa Geral do Partido dos Trabalhadores de propina, foram utilizados para diversas finalidades, a reforma, a decoração e também a manutenção dos depósitos da Graneiro. Oi, Sérgio Espanholo, da Reuters.
Queria saber de vocês se vocês têm um posicionamento que a defesa do ex-presidente Lula disse mais cedo que essa denúncia teria motivação política para que ele não saísse candidato em 2018 à presidência, né? Queria saber a resposta de vocês sobre isso. Obrigado. A acusação de que existiria um suposto partidarismo na Lava Jato requer uma espécie de teoria da conspiração, porque trabalham nesse caso 11 a 13 procuradores da República em primeira instância, todos concursados sem qualquer vinculação política na sua história. Além disso, dentro do Ministério Público aqui são 50 procuradores da República e assessores e estagiários apenas em primeira instância. Existe um outro tanto de agentes públicos na Polícia Federal, todos concursados, sem qualquer vinculação partidária, de diferentes origens e diferentes visões de mundo. Existe uma outra equipe numerosa na Receita Federal. Se nós formos somar ainda os funcionários que estão aplicados a esse caso, na Controladoria Geral da União, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, no Tribunal de Contas da União, são ao todo mais de 300 agentes públicos concursados atuando nesse caso. Dizer que todas essas pessoas de diferentes origens, sem qualquer vinculação partidária e concursadas, estão se unindo para prejudicar maliciosamente alguém, é construir uma teoria da conspiração sem qualquer base ou fundamento. Pelo contrário, num caso como esse, de tanta visibilidade, se qualquer desses agentes públicos pisar fora da linha, ele terá certamente a sua cabeça cortada por um órgão de corregedoria. Eu estou falando de pessoas que usam seus salários para sustentar suas famílias, para sustentar suas vidas. Nesse sentido, o que se espera é que as pessoas olhem pelos nossos olhos. Não faz qualquer sentido uma construção como essa. Aí a questão que vem é, por que então a Lava Jato, até este presente momento, chegou mais aos esquemas envolvendo Partido dos Trabalhadores, PMDB e Partido Progressista? Porque aquele esquema que nós escrevemos de governabilidade era um esquema do governo federal. E o governo federal apenas ia colocar nos cargos chaves que geravam propinas pessoas vinculadas à sua base aliada, justamente porque eles arregimentavam a base aliada pela concessão de cargos. Então você não vai encontrar nenhuma pessoa, desde 2002, desde o final de 2002, nos grandes cargos públicos federais de partidos da oposição. Isso é impossível. Você vai encontrar, sim, pessoas vinculadas a PT, PP e PMDB, que eram os partidos que dominavam os cargos que geravam propinas dentro da Petrobras. Porque o centro desse esquema original foi Petrolão, o esquema está centrado nessas diretorias. O que pode acontecer a partir de um determinado momento em que construtoras vierem colaborar é surgirem evidências de crimes praticados em governos federais. Isso tende a acontecer no futuro, mas em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de fatiamento das investigações, essas outras investigações tendem a não ficar na força-tarefa de Curitiba. Mas nós nos comprometemos, e esse é o compromisso que nós temos dentro de uma investigação que é técnica, imparcial e apartidária, a aplicar todos os nossos esforços para que todas as pessoas que praticaram corrupção, todos os responsáveis sejam punidos na forma da lei.